Olha, eu vou chamar agora o jornalista Cláudio Teran. Ele chega trazendo a sua análise no quadro Entendendo a Notícia de hoje. Na tela, roda aí. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. A eleição presidencial ou eleição geral de 2026 está longe ainda para o cidadão votante, cidadão comum, que tem mais o que fazer e cuidar da sua vida, porque administrar a vida da gente não é fácil. Mas para a política, a campanha eleitoral de 2016 já está em curso, já está em andamento, seja pelo lado da situação, seja pelo lado da oposição. No caso aqui do estado do Ceará, 2 vagas estão em jogo. Entre outras, é claro, né? Mas as vagas do Senado são aquelas que, no momento, mais mobilizam políticos. E o que acontece? Eduardo Girão, depois de um desempenho pífio como senador, desempenho esse que completa 8 longos anos no ano que vem, já anunciou por antecipação que não será candidato à reeleição. Ele diz que tinha esse plano na cabeça desde 2018. Pedimos licença para duvidar, porque na verdade o que o Girão tenta é uma saída honrosa da política depois do que foi o mandato dele de senador, completamente desconectado dos anseios e dos interesses da população cearense. Girão sequer compreendeu o papel dele quando ele foi eleito, porque talvez a maior parte do eleitor dele, Girão, à época, votou nele para não votar em Eunício Oliveira. Girão diz que vai ser candidato a governador do estado. Se for considerado o desempenho que ele teve como prefeito de Fortaleza, candidato a prefeito, em que 7 vereadores tiraram mais votos do que ele, veja o desgaste, a extensão do desgaste desse homem na condição de senador. Portanto, a lição deixada pelo desempenho do Girão vai ser ou terá de ser levada em conta pelo eleitor ao votar para o Senado. A preço de hoje, quem mais tem nomes para a disputa do Senado é justamente o grupo situacionista. E alguns desses nomes se movimentam até como se fossem pré-candidatos já oficializados. José Nobre Guimarães, Eunício Oliveira, Chiquinho Feitosa, Júnior Mano, que foi lançado publicamente como candidato pelo Cid Gomes, e o próprio Cid, que diz que não é candidato, mas pode vir a ser. E essa ala, esse bloco, esse grupo governista, tem outros nomes que acabam sempre sendo lembrados como possíveis candidatos, como é o caso, por exemplo, do Domingos Filho, que hoje serve ao Estado como secretário do Desenvolvimento Econômico. E há outros e outros mais. Do lado da oposição, o grupo do PL está dizendo que vai ter candidatos próprios a governador e a senador. E André Fernandes, que lidera o partido, não esconde que o pai dele, que é deputado estadual, o pastor Alcides, poderia vir a ser um candidato ao Senado da República. O fato é que todos os políticos e os partidos, seja de direita, seja de esquerda, seja da situação, seja da oposição, estão de olho no fato de que 2 vagas estão em disputa. E aí, tem algumas questões a serem colocadas. Os líderes políticos, sabiamente, por enquanto não falam nada a respeito do assunto, mas não deixam de estimular que os candidatos a candidato façam as suas campanhas, as suas pré-campanhas, as suas mal disfarçadas campanhas antecipadas. O que vai acontecer em nível de eleitor? Para a direita, é uma coisa meio a cavalheiro. A direita tem menos força política no Ceará do que a esquerda, que está no poder aqui no estado. O que não quer dizer que a direita não tenha força. Prova disso é o que nós vimos na disputa em Fortaleza, quando André Fernandes quase derrotou Evandro Leitão, mesmo com todo o poderio por trás do hoje prefeito de Fortaleza. Então, a grande questão é:
a depender da escolha dos nomes, o eleitor vai acompanhar uma campanha em que, dependendo de quem for ungido a candidato, haverá o outro lado. Ou seja, a direita, principalmente, ela vai fazer campanha baseada no tamanho do desgaste dos nomes que venham a ser escolhidos pela situação. Vamos imaginar aqui, aleatoriamente, que os candidatos venham a ser Eunício Oliveira, que parece de todos obcecado pela candidatura ao Senado, e o líder do governo em Brasília, José Nobre Guimarães. Se esses dois forem os escolhidos candidatos a senador, parece previsível que a direita, independente de quem lançar, vai fazer sua campanha ao Senado atacando esses dois. E atacando pesadamente e escudando-se no desgaste que eles têm. Isso é uma coisa tão óbvia quanto fazer a conta de 2 mais 2 é igual a 4. Por isso que a decisão final para a escolha de quem será candidato vai depender das mais diversas variáveis. Há outras em jogo. Lula vai ser mesmo candidato ou não? Porque um cenário é com ele sendo candidato a um 4º mandato. Outro é ele não sendo o candidato. Aqui no estado, a tendência é que o governador Eumano dispute a reeleição. Mas e se alguma coisa acontecer e não seja ele o candidato? Então, todas essas variáveis colocam os líderes, aqueles que realmente têm o poder de decidir o que é que vai acontecer, colocam os líderes numa situação de defensiva e de silêncio, porque eles sabem, todos os líderes sabem, principalmente os líderes governistas, que a escolha dos 2 nomes para compor a chapa ao Senado, ela vai gerar contentamento, descontentamento, alegria e ranger de dentes, porque alguém vai sair magoado, alguém vai ficar chateado ao final desse processo. E o que cabe aos líderes pensar? A escolha vai depender daqueles candidatos que sejam mais palatáveis, ou seja, aqueles que o eleitor compreenda que vale a pena dar um voto neles. E olha que o eleitor poderá levar em conta também o famoso efeito girão, porque um mandato para o Senado é longo, dura longos 8 anos. E votar mal, escolher errado, pode gerar sérias consequências para o Estado, para a população, para o povo do Ceará. Eita, como tem coisa em jogo. Melhor aguardar para saber o que virá. Mas o jogo, ao mesmo tempo, está sendo jogado o tempo todo pelos pré-candidatos, e eles são muitos, as 2 vagas no Senado da República. Será que a situação fica com as 2 vagas? Ou teremos um cenário em que o povo acaba votando em um governista e em um opositor? Tudo isso vai depender da importância das escolhas que vierem a ser feitas. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação.